Pensa que o leitor comprou um livro de 500 páginas e o primeiro capítulo é tão sem sal, pode ter certeza que ele não vai continuar. Bom, diante disso, vamos dar uma olhada em 3 possíveis ideias e formas de começar um capítulo com impacto. Imagina que tem uma pessoa com um uniforme militar correndo no meio de um matagal. A gente ouve os passos dele, sua respiração, mas não sabemos ainda o porquê ele está correndo. Se acrescentarmos uma linha de pensamento, ainda ficamos na dúvida. Talvez dúvida não seja a palavra certa, mas sim curiosidade. Afinal, mistério gera curiosidade. E curiosidade é a base do desejo humano para compreender. Essa frase é muito bonita e ela exemplifica muito o que eu quero abordar nesse primeiro tópico. Nada segura mais o leitor do que ser jogado direto no caos. Um exemplo é um personagem que já está fugindo de algo. Não sabemos o que é, mas queremos saber. Essa curiosidade chama o leitor a querer continuar lendo, mesmo que a sua história não seja sobre suspense ou ação. Se você está escrevendo um livro sobre um pianista, você pode começar com ele já no meio de uma apresentação, mostrando o nervosismo dele, a sua concentração, aquela gota de suor escorrendo pela face. Tudo isso é ação. Uma interpretação errada que nós temos é de que a ação é só porradaria, explosão e gritaria. Na verdade, ação é uma palavra de significado multifacetado, que pode se referir ao ato ou efeito de agir, como um medicamento que atua contra uma dor. O que importa para nós, no caso desse tópico aqui, é colocar a sua trama em movimento logo de cara. Sua história é sobre carros, já inicia no meio de uma corrida. Sua história é sobre uma floricultura, já começa com o protagonista criando um paisagismo. Seu livro é um conto erótico? Já sabe, né? No capítulo inicial, que já começa em ação, gera ritmo para a história. E para ilustrar essa parte do vídeo, eu vou usar como exemplo o meu livro Encontro Após o Fim do Mundo. Link na descrição. No primeiro capítulo do livro, eu mostro a protagonista entrando dentro de uma pirâmide. E só para contextualizar, essa história se passa em um mundo pós-apocalíptico. E nesse momento inicial da história, a protagonista tinha saído da sua comunidade para ir pegar suprimentos com alguns mercadores. Para aí então ela avistar a pirâmide. Mas eu corto tudo isso. E o porquê? Porque tudo isso é chato. Todo esse início, ele é desnecessário. Eu até poderia contar, mas isso levaria quantas páginas? 3, 4 páginas? Começa a parte mais interessante. Até porque toda essa parte que eu cortei, eu condensei depois no final do capítulo 1 em uma linha de diálogo e no capítulo 2, que é esse texto que está aparecendo aí na tela para vocês. Todo esse diálogo, ele já explica para o leitor o que é que a protagonista estava fazendo ali naquele momento. Porque imagina só, eu mostro ela acordando na comunidade, falando com outras pessoas, sendo chamada para essa missão, explicação sobre o que ela vai fazer, ela se preparando, ela saindo da comunidade, ela indo até os mercadores, ela chegando nos mercadores, para aí sim ela avistar a pirâmide. Olha que coisa chata. Cara, olha tanto de tempo que eu perdi para explicar essas coisas. Começa da parte mais interessante. Você poderia retrucar dizendo que você precisa mostrar o mundo que se passa ali, aquela história. Ok, mas eu vou fazendo isso ao longo do capítulo. E ao longo dos capítulos 2 e 3, tudo isso é explicado. Então eu não preciso perder muito tempo com coisas desnecessárias. Já vai direto para a parte mais interessante. Até porque eu não vou deixar de explicar. Eu vou explicar, mas eu vou deixar para depois. Lembra, a primeira impressão é a que fica. Então, se você já começar de forma morna e eu começasse mostrando tudo isso que eu falei aqui, eu ia perder o leitor na primeira página. Então começa na parte mais interessante. A cidade inteira já estava morta quando ele chegou. Eu acho que essa é uma boa frase para iniciar um capítulo. Ao invés de começar com ação, você também pode abrir o capítulo com uma frase impactante ou uma informação intrigante. Esse tipo de curiosidade te faz querer virar a página. Um
Começar com uma informação impactante ou uma frase que gere dúvidas é uma das formas mais eficientes de capturar o leitor logo de cara. E a gente tem alguns exemplos que eu posso passar aqui. Naquela manhã ninguém sabia que esse seria o último dia de paz na cidade. A carta que mudaria sua vida estava esperando embaixo da porta. Ele matou o homem errado. São frases curtas, mas elas criam uma promessa de que existe algo importante escondido nas próximas páginas. O leitor precisa continuar para descobrir o que é. E de novo eu reforço, mesmo que a sua história não seja de suspense, use-o. Eu gosto de pensar, e aqui já é uma opinião própria minha, que suspense não é um gênero, mas sim uma técnica de escrita que funciona em qualquer obra. É sobre reter informação estratégica, dar o suficiente para deixar o leitor curioso. O truque aqui é o equilíbrio, revelar o bastante para despertar a curiosidade, mas não o suficiente para matar o mistério. É como mostrar a ponta do iceberg, mas esconder o resto. Se quiser aplicar isso na prática, pense o seguinte: escreva o primeiro parágrafo do seu capítulo normalmente. Agora reescreva como se o leitor chegasse no meio de algo já em andamento. Lembra do exemplo da corrida de carros? A história começa no meio da corrida. O terceiro ponto é: pergunte-se, se eu lesse essa frase isolada, eu sentiria vontade de saber mais? Se a resposta for sim, você encontrou seu gancho. E para fechar esse tópico, lembra sempre: mistério é o combustível da curiosidade. Só precisa garantir que o leitor queira descobrir. Sei lá, eu tô pensando nos últimos dias, principalmente nos últimos vídeos, o que será que tá faltando eu produzir pro canal? Eu já busquei melhorar thumbnail, a gravação, edição, mas mesmo assim as views continuam baixas. O que é que tá faltando assim? O que eu preciso fazer? É falar que as pessoas precisam se inscrever mais? Eu realmente não sei, sabe? É intrigante isso, cara. Você busca melhorar, mas parece que a melhora não vem. Acho que eu só vou beber esse café mesmo e dane-se. Tá, deixa isso pra depois. Eu penso nisso depois. Muitas histórias ficam mais envolventes quando começamos um capítulo diretamente do pensamento, do sentimento ou da fala de alguém. Lembra o que eu falei sobre ação antes? Nem tudo precisa ser explosivo. Às vezes, uma cena pequena ou um conjunto de cenas cheias de emoção e movimento também prendem as pessoas. Um personagem refletindo sobre uma decisão difícil, um detalhezinho do ambiente que simboliza o estado emocional dele, ou os pensamentos que eu tive mais cedo. O ideal é começar com algo que já traga emoção ou um conflito interno, em vez de ficar perdendo tempo ou enrolando com uma descrição neutra. Se voltarmos no exemplo do tópico 1, lá do pianista, lembra? Pode começar com ele cantando a música que pretende tocar no palco, ou murmurando algo para si mesmo. Interessante lembrar que momento íntimo não é apenas sexo, mas também pensamento. Então colocar o leitor dentro da cabeça do seu personagem pode mostrar se ele é confiante, medroso, arrogante, egocêntrico, ou todo tipo de pensamento possível. É uma ótima forma de iniciar já mostrando quem ele é. Quando se fala em escrita e contar histórias, não existe uma regra universal que dita como uma história deve ser. E claro, nada do que eu digo aqui é uma lei universal. Sinta-se livre para usar o que achar útil e o que não achar você pode descartar. E lembre-se que você não precisa usar todas essas técnicas, inclusive você pode usar outras técnicas. O que importa pra gente, o que eu quero passar de mensagem aqui, é você não começar o capítulo do seu livro de forma morna, sem ação, sem movimento. Você deve começar de uma forma que prenda a atenção do leitor logo de cara. Do leitor, do ouvinte, de quem estiver assistindo. Independente de qual seja a sua história,
você tem que prender a atenção da pessoa logo no começo. Inclusive, se você quiser uma indicação, eu tenho esse livro aqui, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro aqui, ele não é sobre escrita e não é sobre como contar histórias, mas ele fala mais sobre comportamento humano e como a forma que nós nos vestimos, falamos, isso transmite uma mensagem para a pessoa quando você conhece ela pela primeira vez. E aqui ele mostra como você pode impactar uma pessoa em 90 segundos, seja de forma positiva ou negativa. Então vale a pena dar uma lida para absorver umas ideias que você pode aplicar depois nas suas histórias de alguma forma. Eu sei que você é inteligente e você vai achar um jeito. Então, inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Então, se você quiser, o link tá aqui embaixo. Bom, eu não tenho mais o que falar nesse vídeo, então se você quiser se aprofundar na escrita e aprender como escrever um bom capítulo, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como escrever um primeiro capítulo na prática. Então, se você quiser, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui do lado e te vejo lá.